Várias vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Desde os tempos antigos, Deus tenta se conectar novamente com o homem. No Éden, essa conexão foi cortada. Adão, que tinha costume de se encontrar com o Senhor todos os dias, de repente perde essa conexão. A consequência disso foi ser expulso daquele jardim. E talvez Adão tenha lamentado muito ter sido expulso do jardim, mas eu acredito que ele se lamentou muito mais por não poder mais desfrutar da presença do Pai, da companhia de Deus em todos os dias, na viração dos dias. Mas a história, ela não para por aqui, a história continua. E após isso acontecer, grandes homens se levantam por diversos tempos, em diversos tempos. E eu quero citar alguns exemplos deles aqui hoje. Enoque, um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Noé, aquele que pôde salvar a sua família do grande dilúvio por sua obediência e perseverança. Abraão, o pai de multidões sem ter filhos, porém, ele tinha uma promessa. Quantos aqui têm uma promessa de Deus hoje? Amém? Glória a Deus. Isaac, o filho da promessa. Jacó, o enganador que foi perseverante e corajoso e lutou com o anjo até que a sua história pudesse ser mudada e transformada. E aí, ali, naquele vale, o nome dele é mudado para Israel. José, um jovem sonhador que salva não só a sua família por sua sabedoria, mas também o Oriente inteiro com a revelação daquilo que aconteceria. Moisés, o libertador de Israel da escravidão. E aqui uma tipologia de Cristo, o primeiro libertador que se levanta. Sabe, foram inúmeros que passaram por aqui. Josué, Gideão, Sansão, Davi, Salomão, os profetas, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, o profeta messiânico. E se nós olharmos o Velho Testamento, inteiro, nós veremos Deus apontando para esse nascimento que nós estamos anunciando hoje aqui. Para esse nascimento que nós estamos falando sobre ele aqui. Por quê? Porque quando o homem cai no jardim, Deus já tinha um plano de salvação. Quando o homem cai no jardim, Deus já tinha um plano de redenção. Quando o homem cai no jardim, Deus já tinha uma estratégia para a humanidade. E por isso, o tema da mensagem hoje é um discreto, exuberante Salvador. Sabe, de todos os textos que apontam para esse nascimento, eu gosto de um que talvez seja o mais enfático e mais poderoso a respeito disso, registrado no profeta Isaías. Isaías capítulo 9, o versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías deixa claro as características desse menino que nasceria. 4 características fortes que eu quero recitar ela para vocês aqui. O maravilhoso conselheiro,
o Deus que pode dar direcionamento certo para a nossa vida, o maravilhoso conselheiro que é capaz de nos dar alívio nos dias de angústia, o maravilhoso conselheiro que não simplesmente dá qualquer conselho, mas dá destino para a sua igreja, o maravilhoso conselheiro que nos dias bons ou nos dias maus, ele permanece conosco, porque a promessa dele era que todos os dias, até a consumação dos séculos, ele estaria conosco. Segunda característica desse menino seria o Deus forte. O Deus forte que tem todo o controle de todas as coisas em suas mãos. E ainda que você não perceba, Ele continua cuidando da sua história. Ainda que as coisas no seu meio, aonde você está, pareça muito sombrio, Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Esse mesmo Deus forte é o mesmo Deus que Davi certa vez diz no Salmo de número 50, e ele nos dá uma recomendação: invoca-me no dia da sua angústia, e eu ouvirei, eu responderei às suas orações. Sabe, esse mesmo Deus forte que nos recomenda para buscar a Ele nos dias mais difíceis das nossas vidas. Sabe, esse mesmo Deus forte, que segundo Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra, porque antes de todas as coisas, Ele era a palavra que a partir dessa palavra, todas as coisas puderam ser feitas. Sabe, só um Deus forte pode sustentar todas as coisas com as suas mãos e com o poder da sua voz. Terceira característica, o Pai da eternidade. Aquele que tem todo o poder em suas mãos e nos prometeu mais uma vez descanso para as nossas almas. O Pai da eternidade, que antes que tudo existisse, Ele disse: eu sou. E quando Ele está aqui na terra, por diversas vezes, no Evangelho de João, Ele repete a mesma frase: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É esse Jesus que nós estamos apontando para o seu nascimento, a Bíblia está apontando para o seu nascimento. Sabe, Ele é o primeiro de toda a criação, aquele que no início era a palavra, e a palavra dele não muda. E se a palavra dele não muda, nós temos uma recomendação para nós continuarmos confiando. Independente daquilo que muitas vezes vem contra a minha vida e contra a sua vida, a recomendação dele é para que nós continuamos a olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. A olhar para Ele, que é aquele que é a fonte de toda a esperança. A olhar para Ele, que é o socorro bem presente no dia da angústia. A olhar para Ele, que é o nosso Salvador, aquele que morreu para nos salvar, para nos dar o direito da vida eterna. E a quarta característica dessa criança seria o príncipe da paz. Aquele que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. O príncipe da paz, que pelo seu sangue foi possível nos reconciliar com Deus e nós termos paz com Deus novamente. Sabe por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Quando olhamos para Cristo,
nós temos esperança. Quando olhamos para Jesus, a nossa vida passa de uma perspectiva natural para uma perspectiva sobrenatural, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos prometeu, não nos prometeu dias fáceis, não, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só o príncipe da paz conseguiu reconciliar o homem com Deus através do seu sangue. Por isso que ele é chamado príncipe da paz. Sabe, Isaías nos mostrou todas as características que essa criança teria. Mas quem o viu nascer com os olhos naturais, talvez jamais teria percebido que aquela profecia se tratava daquele menino que estava numa manjedoura, daquele menino que estava num estábulo comum. Sabe? E Lucas descreve como foi esse nascimento, e eu quero ler um trechinho com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 2, o versículo 6 e 7 diz: enquanto estavam lá, na manjedoura, ali naquela cidade, na verdade, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Que rei é esse que vem ao mundo em um simples lugar, prometendo salvar a humanidade? Que rei é esse? Que salvador é esse? Sabe, até então, aos olhos humanos, era só mais um nascimento comum. Mas para Deus, era o nascimento da esperança de toda a humanidade. Para Deus e para nós, era o nascimento daquele que poderia mudar a história de todos os séculos, por todos os séculos. Sabe, quase ninguém percebe que aquela profecia estava se cumprindo. A profecia de Isaías. Até porque qual o sentido do Salvador da humanidade? Nascer em um lugar tão discreto e tão simples assim. Sabe? Mas é assim que Jesus nasce também, quando nós decidimos aceitar o seu convite e entregar a nossa vida para Ele. Assim que Ele nasce também, muitas vezes discretamente, dentro do nosso ser. E ali começa a transformação da nossa vida. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, muitos podem até dizer, isso é uma loucura, isso não passa só de mais uma fase. Muitos duvidam que nossa vida pode ser transformada. Muitos duvidam que nós estamos realmente comprometidos com Jesus. Mas a partir do momento que você se rende a Jesus, se entrega a Ele, uma nova história e um novo capítulo da sua história começa a ser escrito. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida começa a ser mudada, começa a ser transformada. E ali sim é possível você ter uma transformação genuína de dentro para fora. Sabe por quê? Porque a sua rendição e a sua confiança vai gerar vida através de Jesus na sua vida. Rendição e confiança que geram vida. A verdade é que Jesus nasce nessa manjedoura no contexto literal, sem nenhum luxo, sem nenhuma regalia, ou até mesmo nenhum prestígio. Porém, é a partir desse momento que a história da humanidade é mudada. Muitos passaram por essa terra, assim como eu disse no início. Homens nobres, homens que lutaram com Deus, outros que eram considerados amigos de Deus. Tanto é que Deus tomou dois para si, Enoque e Elias. Mas o único que pode preencher o vazio da alma do homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Inúmeros homens passaram
e se diziam servos de Deus, mas o único que pôde mudar a história da humanidade se chama Jesus de Nazaré. Sabe, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. A profecia se cumpriu há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos aqui para celebrar, porque nós temos esperança em Cristo. Nós temos esperança em Jesus. Nós temos esperança de um dia melhor, de um amanhã melhor, sabendo que todas as coisas não fogem do seu controle. E talvez você esteja se perguntando, por que o tema dessa mensagem, pastor? Um discreto e exuberante Salvador. Discreto pela forma que ele se apresenta à humanidade. Exuberante porque todos que olham para ele não são confundidos e encontram salvação. Eu acho que você não entendeu. Exuberante porque todos que olham para ele não são confundidos e encontram salvação. Foi assim comigo e foi assim com você. Quando olhamos para ele, nós não fomos mais confundidos. Sabe por quê? Porque o plano de Deus Pai deu certo. O plano de Deus Pai deu certo e por isso há esperança para nós. Há esperança para a igreja, há esperança para a humanidade. Por quê? Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que eu aprendo? Jesus nasce para trazer esperança onde há desespero, libertação onde há prisão, alívio onde há peso e vida onde havia morte. Só Ele pôde fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E só Ele continua fazendo isso. Todos os dias. E por isso eu tenho boas notícias para você. Jesus continua sendo o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Jesus continua sendo o plano perfeito de Deus para a nossa salvação, para a nossa esperança, para o nosso alívio, para tudo aquilo que nós temos ainda para viver nele. Jesus continua sendo o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, todas as coisas começaram nele e terminam nele. Ele é o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nele não há mudança, nele não há variação. Todas as coisas estão nele, todas as coisas partiram dele, todas as coisas são para ele. E por isso, eu e você temos esperança de um futuro brilhante. Eu e você temos esperança de um futuro em Deus. Porque o nosso futuro brilhante, que nós nem podemos imaginar, só Jesus pode escrever até o final da nossa história. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar até o dia de Cristo. Feche seus olhos por um minuto.